Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 48. Seguindo em frente, dando continuidade às pregações neste livro, estamos bem pertinho de concluir, um bom tempo estudando o livro de Gênesis. Então hoje, capítulo 48, faremos a leitura e exposição de todo este capítulo. Diz assim a palavra. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu, Raquel na terra de Canaã, no caminho havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te, de mais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Amém. Podem se assentar. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, Senhor, nosso Deus, meu Deus, peço
ao Senhor neste momento, que o Senhor fale com o teu povo através da tua palavra. Ó Deus, ajuda-me dando-me graça na explicação, na exposição deste texto. Possamos aprender algo daqui do Senhor através da tua palavra. Possamos ter lições proveitosas para a nossa vida. E, Senhor, eu te peço que o Senhor me use. Que o teu nome seja glorificado na pregação da tua palavra. Que através da simples pregação da tua palavra, o coração daqueles que não conhecem a ti possa ser redimido, transformado. Instrui o teu povo, Senhor, através da tua palavra. Ó Deus, usa-me, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito, irmãos, se fala sobre herança e são vários os tipos de herança que os pais deixam para seus filhos por aí. E há muitos, verdadeiramente interessados em herança. E herança, em muitos contextos, inclusive, dá grande confusão, Em muitas famílias, é uma briga terrível, confusão infernal, muitas vezes, por causa de herança. Mas o ponto é, todo filho espera do pai algum tipo de herança, seja qual for esta herança. Uma herança material, física ou algum outro tipo de herança, que seria certamente a herança mais importante, que seria uma herança, se é que podemos dizer assim, espiritual. Mas o ponto é, todos nós herdamos algo de alguém, todos nós somos abençoados de alguma forma ou amaldiçoados de alguma forma por causa dos nossos antepassados. Mas algum tipo de herança nós experimentamos nesta vida. Certamente, todos nós experimentamos, todos nós receberemos nesta vida e quanto àqueles que conhecem a Cristo na vida por vir. O texto que nós, irmãos, estamos considerando agora vai nos falar acerca de herança, vai nos falar acerca de bênção e vai nos falar sobre uma verdade extraordinária da adoção na família de Deus. Nós aprenderemos coisas muito boas e preciosas e consoladoras através desse texto. Nós temos visto como o Senhor Deus graciosamente tem conduzido a vida do seu servo Jacó, o último patriarca, junto ao seu filho José. E nós já estamos aqui no Egito, não é? Ele peregrinou de Canaã, desceu de Canaã até o Egito, teve a graça de se deparar ali com o seu filho amado José, que durante mais de 20 anos ele não via. E então ele contempla o seu filho vivo. Tem a graça de habitar numa terra chamada Gósen, que ficava nos limites do Egito, já pertinho, fronteira a Canaã. Uma terra frutífera, boa. Está ele lá, está este homem, vivendo há 17 anos, pelo menos já, ali naquele lugar. Jacó, desfrutando de bênçãos maravilhosas, agora finalmente junto ao seu filho amado. Mas é interessante, nós podemos ver na última exposição, no domingo passado, quando José, então, ele vai providenciar a terra ali para que o seu pai ele possa habitar. E é interessante que Jacó vai pedir para José jurar a ele que ele não permaneceria ali no Egito, o seu corpo, mas que ele seria ou deveria ser levado para Canaã e ser lá sepultado com os seus pais. E nós vimos como isto fala muito sobre a fé de Jacó nas promessas de Deus de que ele possuía uma herança, uma terra, e que a terra era Canaã. E ele fez com que seu filho, de fato, jurasse. José jurou que, de fato, haveria de fazer isto. E nós vimos que Israel, então, se inclinou sobre a cabeceira da cama.
Passaram então um tempo, irmãos. A Escritura nos diz que uma notícia chegou a José. José, ele provavelmente estava lá na sua casa, ele não estava habitando em Gósen, quem estava habitando ali era a sua família. Ele estava então ali nas terras do Egito, na sua habitação, e ele então, em determinado dia, recebe a seguinte notícia: teu pai está enfermo. Então, José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E correm, até o próprio Jacó. O verso 2 nos diz: e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Notem aqui. É interessante, irmãos, porque é a primeira vez na Escritura que nós encontraremos a palavra enfermidade sendo usada. Adoeceu. Marcando aqui a vida do próprio Jacó a esta altura. É um homem de 147 anos, que agora está doente, com a doença que o levará à morte, e nós veremos, ele está plenamente consciente de que, de fato, esta enfermidade que o alcançou o conduzirá à morte física, obviamente. José, ao saber disto, corre prontamente para atender o seu pai, levando ali os seus filhos, porque ele tem uma intenção nisto. Ele sabe o que deve acontecer naquele último dia. O seu pai está para morrer. Ele sabe, provavelmente, que trata-se de uma enfermidade que levará o seu pai à morte. Irmãos, é interessante nós pensarmos acerca desta questão da enfermidade aparecendo aqui. Não é que anteriormente não existia enfermidade, obviamente. A enfermidade está no mundo como herança que nós recebemos de nosso pai Adão. Todos que adoecem. Assim como essa doença que alcançou o corpo velho de Jacó é fruto do pecado. E veja, eu não estou falando aqui de um pecado particular, não. Ainda que muitas vezes, por causa dos nossos próprios pecados, possamos adoecer. Nossa falta de cuidado com o corpo, enfim, nossa falta de muitas coisas, nossas imprudências e ações podem nos levar a enfermidades por causa da nossa própria negligência. Mas eu estou falando aqui, irmãos, sobre a enfermidade que alcança o homem, que alcança cada um de nós, que alcança nossos pais, nossos filhos. São várias as enfermidades. E enfermidade é fruto do pecado cometido em Adão. E esta herança que nós recebemos dele. O pecado cometido em Adão, no princípio, trouxe para o homem morte e enfermidade junto com ele, obviamente. Ainda que algumas pessoas, baseados no texto de Isaías capítulo 53, sobretudo falando de um crente, que vai dizer lá Isaías que ele levou sobre si as nossas enfermidades, tem gente que olha para esse texto e interpreta até de modo equivocado, diz assim: não, mas crente não adoece não. Rapaz, como não adoece? Você não conhece um monte de crente ficando doente, não? Ou até mesmo eles, Mas eles imaginam que não, o crente ele não adoece, a enfermidade o Senhor levou sobre si. Mas quando na verdade, quando você compara e olha para o texto de Isaías 53, você vai ver lá que enfermidade ou iniquidade são a mesma coisa. Ele levou os nossos pecados, Ele levou as nossas enfermidades, Ele nos purificou dos nossos pecados através da sua obra. Não está falando sobre mazelas físicas que o nosso corpo ainda experimenta nesta vida como fruto do pecado cometido em Adão. Então, o pecado cometido em Adão, no princípio, trouxe para o homem morte, a morte espiritual, o afastamento de Deus. O pecado cometido em Adão trouxe para o homem a morte eterna, o afastamento completo e absoluto de Deus, é o juízo, mas também trouxe morte física. O envelhecimento, as enfermidades que nos alcançam, tudo isto como fruto e como herança que nós recebemos. E o crente, de fato, vai adoecer. Você já adoeceu. Você provavelmente está doente. Você vai adoecer. E o que é isto, irmão? Isto é fruto do pecado cometido no princípio e esta é a nossa condição e a nossa herança. Enquanto vivermos aqui neste mundo, enquanto não tivermos nossos corpos glorificados no grande e glorioso dia, é isto que nós experimentaremos aqui. Sobretudo quando a velhice já alcançar. É quando as doenças parecem ficar mais acentuadas ou mais frequentes ou mais doenças nos alcançam.
É exatamente isto. Esta condição é canseira, enfado, é enfermidade, é problema. E é justamente isso que nós ou experimentamos hoje ou experimentaremos. Então não se surpreenda quando você ver alguém doente pensando assim, como é que esse tipo de coisa pode ter acontecido? Você vai se lembrar, no princípio, como fruto do pecado, isto aconteceu e não é novidade. Não devemos nos surpreender, portanto, quando nós nos depararmos com a notícia que pode chegar na sua porta da sua casa, como chegou a notícia na porta da casa de José. Seu pai está enfermo. Porque este dia, irmão, vai chegar. Alguém vai chegar na sua porta e vai dizer, seu pai está enfermo. Sua mãe está enfermo. Ele está morrendo. E nós devemos estar preparados para isto. Nós devemos entender esta realidade. Nós devemos saber que este dia chegará, e eu quero dizer a você, este dia não vai tardar. Esta é uma realidade que nenhum homem ou ninguém aqui jamais escapará. Que todos nós estamos sujeitos a isto desde o momento em que nós nascemos. A enfermidade alcançou até mesmo os nossos pequeninos aqui. E alcança, pode alcançar. E nós não podemos então imaginar que isso nunca chegará à nossa porta. Nós possamos, com a graça de Deus, irmãos, de fato, atentar para estas palavras e tentar aplicar aos nossos corações pensando, e se esse dia chegar, que o Senhor me dê graça e que você possa pedir graça a Deus hoje. Para poder, então, passar e experimentar a enfermidade na sua família ou em você mesmo bem, contente e satisfeito no próprio Senhor. Sem murmurar, sem reclamar, sem querer se desfazer da vida, mas sempre alegre nele. Pois é Ele quem, somente Ele é quem pode conceder a você graça neste dia para suportar a enfermidade. Somente Ele. Por essa razão você deve recorrer a Ele hoje, não na hora que a angústia chegar, na hora também, mas antes, preparando o seu coração para isto. Deus, em sua providência, irmãos, estava conduzindo a vida do próprio Jacó, filho dele, e ele passa por isso. Ele experimenta a doença e José tem na sua família um homem enfermo que está prestes a morrer. Mas então o que é que José faz? José corre. É o seu pai amado. E ele vai levar então os seus 2 filhos e únicos filhos, Manassés e Efraim. Quando Jacó tem notícia de que José está vindo, ele vai se esforçar para sentar no leito, para receber o seu filho com algum tipo de honra. E José, então, quer que os seus filhos possam contemplar o seu avô e possam receber dele algo que é extraordinário, que é o que nós veremos aqui. O verso 3 vai nos dizer o seguinte: disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Então, o que acontece aqui agora? Jacó, ao se deparar com o seu filho, e ele vai contemplar ali também os filhos do filho, ele vai então dizer algo muito interessante, né? Ele vai começar dizendo, primeiro, que o Senhor, Deus, Yahvé, teve um encontro com ele. E que este Deus, que teve mais de um encontro com o próprio Jacó, disse a ele, o Deus Todo-Poderoso, que ele seria alguém grandemente abençoado, e ele é abençoado ali pelo próprio Senhor.
E o Senhor disse a ele que ele seria grandemente fecundo. Promessa esta que é dada a Jacó, mas anteriormente havia sido dada aos seus antepassados, ao próprio Abraão, ao próprio Isaque, e então é repetida para o próprio Jacó. Então, olha Jacó, Deus disse, você vai ser fecundo, você vai ter uma multidão inumerável de filhos, eu vou te multiplicar, multidão de povos será a tua descendência, e também darei esta terra de Canaã por possessão à tua descendência. Então, é exatamente esta promessa que é dada por Deus e Jacó ele faz questão de reafirmar isto diante do seu próprio filho, aquilo que ele havia recebido do próprio Deus. E então, depois dele falar estas coisas para o próprio José, ele vai dizer, agora pois os teus 2 filhos. Então ele vai se voltar para José e vai dizer, olha, você tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Eu quero dizer a você, esses teus 2 filhos que nasceram no Egito, são meus filhos. São meus filhos. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. É interessante o que vai acontecer aqui. Nós estamos, irmãos, entrando numa ocasião em que Jacó ele vai fazer um processo de adoção dos filhos do seu filho como seus próprios filhos. E então, ele vai olhar para aquilo e ele vai dizer assim, olha, seus filhos que nasceram no Egito, é como se ele estivesse considerando aqui Manassés e Efraim não como formalmente povo de Deus, eles são do Egito. E eles vão ser recebidos na minha família como meus filhos. E é interessante aqui, ele não vai dizer, serão meus filhos, mas só que, como não são meus filhos legítimos, eles não têm o mesmo privilégio que meus filhos legítimos. Ele não vai considerar, por exemplo, Simeão e Rubem como superiores a Manassés e Efraim. Ele não vai dizer absolutamente nada neste sentido. Muito pelo contrário, ele vai dizer, serão como Rubem e Simeão, iguais, com os mesmos privilégios, com os mesmos direitos, meus filhos de fato. É interessante observarmos isto, ele declarando isto, né? E é interessante porque no meio de tudo isto ele vai começar a se recordar de coisas que ele experimentou na sua caminhada também. Ele não somente se recorda do encontro extraordinário com o próprio Deus, mas ele vai se recordar até da experiência ruim que ele experimentou, não é? Depois de dizer para José, olha, os outros teus filhos serão teus. Serão chamados pelo nome de um dos filhos, dos seus filhos. Mas, ele vai dizer, vindo pois eu de Padã, e morreu com pesar Raquel na terra de Canaã. Então, ele vai começar a se recordar, não é? Da experiência ruim. É um homem que está hoje numa terra próspera, desfrutando de grande bênção, mas agora morrendo, velho. Um homem que hoje está desfrutando do favor de Deus e da provisão de Deus, que o sustenta, bem como sustenta toda a sua casa, mas foi um homem que experimentou também grande dor. Ele quer que o seu filho esteja ciente dessas verdades. A minha esposa amada, a tua mãe, Raquel, eu a perdi. Ela morreu. Mas eu quero passar, José, em frente aquilo que eu possuo como bem mais precioso. Eu quero passar para você e para a sua geração. Ele vai fazer isto mais à frente. Mas o que acontece aqui neste processo, irmãos? É de fato um processo extraordinário de adoção. De adoção que ele está fazendo aqui. E é interessante porque mais à frente ele vai começar isto, né? Ele vai dizer assim, verso 8, tendo Israel visto os filhos de José, disse, quem são estes? E alguém vai dizer assim, olha, parece que esta parte aqui, ela foi incluída posteriormente no capítulo 48, mas isso aqui provavelmente aconteceu na ocasião em que Jacó se deparou com José no seu primeiro encontro.
ele contemplou a José junto aos seus filhos. Alguns vão dizer então que é algo dessa natureza que está acontecendo, porque vão dizer assim, provavelmente Jacó já encontrou esses meninos, porque afinal de contas ele está há 17 anos no Egito. Provavelmente, inclusive, eles não eram mais pequenininhos, não. 17 anos se passaram, quando ele foi para o Egito, José já tinha Manassés e Efraim. Então, provavelmente, esses rapazes tinham por volta dos seus 20 anos de idade aqui, neste momento. Ele olha para eles, ó, são teus filhos, são estes, respondeu José, a seu pai, são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Então, nós veremos o que é que vai passar a acontecer aqui. Mas, uma coisa, irmãos, que nós devemos considerar antes de nós passarmos à frente. Nós vemos aqui, neste texto, e é a conclusão que todos os estudiosos chegam ao se deparar com este texto quando vem a adoção. É justamente falar sobre a adoção. A adoção de filhos. E veja, eu não estou falando aqui necessariamente sobre a adoção de filhos de reais, assim, né? Você adotar uma criança de uma outra família, isso é fruto bíblico, não é? E é, obviamente, que uma implicação clara da verdadeira doutrina da adoção. Porque, irmãos, a doutrina da adoção ela é manifestada neste texto e de um modo tão maravilhoso. Porque, diferentemente do que muitas pessoas podem imaginar, não é? E é importante que nós lancemos de lado uma compreensão equivocada acerca da adoção. Alguns vão falar sobre a paternidade universal de Deus. E dirão então com isto o seguinte: Deus é pai de todo mundo. Ou todo mundo é filho de Deus. Como assim? Todo mundo é filho de Deus, e isto é chamado de paternidade universal de Deus. Um equívoco. Nós sabemos, e a Escritura nos declara, que nem todo mundo é filho de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem no seu nome. O que é que diz João capítulo 1? João capítulo 1, verso 12. João, capítulo 1, verso 12. Vou ler a partir do verso 11, diz assim. Verso 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então notem, quem são os filhos de Deus? Os que creem no seu nome. Mas nós sabemos, nem todos creem em Cristo. Nem todos se arrependem dos seus pecados. Nem todos são vivificados pelo Santo Espírito de Deus. Logo, nem todo mundo é filho de Deus. Mas se você crê em Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, se você foi alvo da obra redentora de Deus, se você foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus, você é filho de Deus. E você é recebido, então, no número dos filhos de Deus. E tem direito a todas as bênçãos que um filho legítimo tem. Obviamente que Deus não fez isso porque Ele tinha necessidade de você. Ele fez isso livremente. É um ato da livre graça de Deus a adoção. E nós, então, experimentamos esta condição. Nós lemos, inclusive, isto aqui no texto da Confissão de Fé de Westminster. Todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho, Jesus Cristo, e por Ele fazer participantes da graça da adoção. Da graça da adoção. Significa que você não é adotado porque você é uma pessoa bacana, bonita, inteligente, obediente, nada.
graça, favor de Deus sobre os homens. Por essa graça, nós que fomos salvos, nós que fomos justificados, somos recebidos no número dos filhos de Deus. Veja o que acontece, viu? O que acontece. Nós somos justificados e então, numa ordem lógica da salvação, nós somos depois adotados. Então, a adoção vem depois da justificação. Nós somos, então, justificados diante do tribunal de Deus. Então, pensem em Deus como um juiz, nós como aqueles que estão para ser julgados. Nós podemos ser condenados ou justificados, mas por causa da obra de Cristo, aquele que não conheceu o pecado, ele é feito, então, pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Nós somos justificados diante do tribunal de Deus. E como já falei em outras ocasiões, justificação é o contrário de condenação. Então, ao invés de sermos condenados, somos justificados, somos absolvidos. Deus olha para nós diante do seu tribunal e ao invés de olhar diretamente para você, Ele olha para você através de Cristo. Este foi absolvido, este pertence a mim. Pronto. Só que aí trata-se de uma questão judicial. Justificação forense, um ato da livre graça de Deus em justificar o homem. Não há como o homem sair agora mais desta condição de justificado. Só que a justificação, ela não o próprio ato, né, de um juiz, imagina você, o homem é um juiz, ele vai absolver você, você seria condenado, agora foi justificado, ele não vai receber você na família dele como seu filho. A justificação é diferente da adoção. Mas o que acontece na justificação? Na justificação, ele nos declara como justos e nós, então, somos de lá, somos transportados de um tribunal para uma casa. Somos transportados de um tribunal para uma família. Somos transportados de um tribunal e agora nos encontramos no lar que tem por dono e que temos agora por nosso pai o próprio Deus. Ele passa a ser o nosso pai e nós somos os seus filhos. Somos adotados na sua família. Mesmo sendo nós indignos, mesmo na nossa indignidade, por causa da dignidade e a obra perfeita de Cristo, nós somos filhos de Deus. Podemos dizer, tu és nosso pai, tu és meu pai. Podemos fazer a oração, Pai nosso que estás nos céus, com muita liberdade. Porque Ele é realmente o nosso Pai. Oração que não deve ser feita por um ímpio. Porque Deus não é o Pai do ímpio. Ele precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. E aqueles que são adotados semelhantemente a Manassés e Efraim, que terão direito à mesma herança, a bênçãos, na verdade uma herança imensa, né? Efraim será maior do que todas as outras tribos. Maior. Mas nós temos e gozamos das bênçãos, da liberdade e dos privilégios nele, no Senhor. Temos o nome dele, recebemos o espírito de adoção, que como vai dizer Romanos capítulo 8, verso 17, nós podemos clamar a Deus, chamando e clamando, Abba, Pai. Nós temos acesso com confiança ao trono da graça de Deus, podemos orar ao nosso Deus. Ele nos trata com cuidado, nós somos protegidos por Ele, assim como um pai protege o seu filho. Ele vai nos sustentar, dando aquilo que nós necessitamos, tanto fisicamente como espiritualmente. E é o bem mais precioso que nós podemos receber do nosso Deus. Mas também, muitas vezes, somos por Ele corrigidos. Assim como um pai que ama, disciplina o seu filho, Deus, muitas vezes, Ele disciplina o seu povo, corrigindo-nos por causa das nossas próprias faltas, a fim de que nós possamos ser tratados da nossa enfermidade e possamos caminhar bem, demonstração do amor imenso de um Pai para conosco.
como a própria confissão vai dizer, corrigidos por ele, corrigidos como por um pai. E veja que coisa. Muitos pais abandonam seus filhos, mas nós nunca seremos por ele abandonados. Nunca abandonados. Pertenceremos sempre a ele. Teve uma ocasião que o Filho de Deus, o Filho unigênito, foi desamparado. Ele experimentou aquilo para que eu e você nunca fôssemos desamparados. Para que eu e você nunca fôssemos abandonados por ele. Mas somos selados com um selo inviolável da redenção. E há promessas para nós, há uma herança eterna de salvação, não há quem nos tire desta condição. Fomos justificados, ato da livre graça de Deus, irrepetível. É um ato, não se repete. Adotados por um ato da livre graça de Deus. Ninguém nos tira das mãos do nosso Pai. Esta é a bendita doutrina da adoção, irmãos. Belíssima e maravilhosa, e que nós devemos nos deleitar, deve ser um consolo maravilhoso para nós, mas como vai dizer até o próprio Joel Bick no texto que eu coloquei na capa do boletim da nossa igreja. Se nós temos Deus por Pai, somos seus filhos, nós devemos, como Cristo, desejar e amar, fazer a vontade do nosso Pai. Não a nossa própria vontade. Não os nossos próprios interesses. Não, nunca, mas somente fazer a vontade do nosso Senhor, como revelada na sua própria palavra. Então, se você entende que é filho, você vai pegar a sua Bíblia e vai procurar diariamente entender e encontrar e verificar e comparar se a sua vida tem sido vivida de fato em conformidade com as verdades dele. Aqui está a regra que vai testar se as suas experiências e a sua caminhada têm sido de fato uma caminhada segundo a verdade do seu Pai. Você quer saber o que o seu Pai deseja para a sua vida? Leia a Escritura. Debruce sobre ela. Leia, medite, pense, ore a Escritura e procure viver segundo ela, pedindo a graça de Deus para viver como verdadeiro filho obediente a Ele. Temos privilégios, mas também temos deveres, irmãos, como todo filho no seu lar. Eles são adotados. Aqui, Manassés e Efraim serão adotados pelo seu próprio avô na sua casa. E então o que acontece? José vai dizer, Jacó vai perguntar quem são estes, ele vai dizer, olha, esses são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-os chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. É interessante, não é? Ele pergunta quem são estes, aí ele vai dizer, são meus filhos, que Deus me deu aqui. Nota a fé, né, de José. José permaneceu mesmo no Egito com a fé inabalável na verdade de que há um Deus e um único Deus. E que é este Deus quem concede a homens a graça de ter filhos. São meus filhos que Deus me deu. Ele sabe que é algo que ele experimentou e que ele possui e que foi uma dádiva do próprio Senhor para ele. Era o homem que temia ao Senhor. E o Senhor concede a graça para homens que temem a Ele de ter filhos. E é algo extraordinário, irmãos. Nós olhamos para pessoas muitas vezes engravidando e tendo filhos e pensamos assim, poxa, é mais uma grávida. Não, é Deus fazendo algo maravilhoso. Ser gerado um neném no ventre de uma mulher. Isso é bênção de Deus que deveríamos olhar com grande admiração para isso. E ficar maravilhados com a bondade de Deus em conceder a estas mulheres em particular, mas também à Igreja de Cristo, a bênção de vermos nenéns em nosso meio. Então,
os pais devem olhar, foi Deus que me deu, não foi por causa de nada em mim, mas o Senhor quem fez isto maravilhosamente, graciosamente, até em muitas ocasiões, em circunstâncias até improváveis. Mas Ele quem realmente faz isto graciosamente. São os filhos que Deus me deu. Como o Salmo 128 nós cantamos hoje. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentes de oliveira à roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Estou falando do homem que teme a Deus, que tem filhos. E nós contemplamos aqui a graça, né? Temos mais crianças do que adultos, um monte de crianças, e isto é maravilhoso. E considerem, irmãos, vocês em particular que são pais, bênção de Deus. É Deus quem te dá. É Ele quem está te concedendo a graça de ter 1, 2, 3, 4 filhos, 5, 6, 7, 8 filhos. Se você tem 1, 2, louvado seja Deus por isso. Bênção de Deus na tua vida, você deve louvar a Deus por isso. Tudo que vem de Deus, nós devemos nos voltar para Ele com louvor a Ele por isso. O alimento que Ele nos dá diariamente, o ar que nós respiramos diariamente, o conforto que nós temos, o travesseiro onde reclinar a cabeça, o automóvel que nós temos para nos deslocar, o filho que Ele nos dá, bênção de Deus, e nós devemos dar graças a Ele. Senhor, louvado seja o Teu nome por Tua graça, porque eu não sou digno. Eu não sou digno de ter a bênção de experimentar a paternidade ou a maternidade na minha vida, que é bênção de Deus, que vem de muitas formas, né? Como falamos agora sobre adoção, vocês que têm filhos, filhos legítimos, filhos de sangue, mas assim como Deus nos adotou, nós somos chamados também, não por necessidade de filhos, não porque há uma carência em nós, que o filho não é dado para preencher carência, não é para isso. Não é o propósito. Mas você deve estar disposto. Eu acho estranho quando um crente diz assim, se não for meu filho mesmo, não quero adotar filho nenhum. Negativo. Estou fora. Não, é estranho. A Escritura é estranha. A adoção é bíblica. Você foi adotado na família de Deus. Você foi recebido no número dos filhos de Deus. Mesmo sendo você alguém desprezível. Desprezível para Deus, quando Ele te chamou e te fez filho dele. Desprezível. Nada de bonito havia em você. Só o que é suficiente para te reprovar. Mas Ele te adotou com graça. Deveríamos ser aqueles que estão dispostos, de fato, a ver crianças numa condição difícil, que não tem quem os adote, ou muitos que só querem escolher aqueles que acham bacaninha demais, um olhinho azul, um cabelo loirinho, liso. Parece a demanda maior por procura disso. O que sobra são outros. Devemos estar dispostos a adotar e dizer assim, olha, esse aqui é teu irmão agora, tem o mesmo direito que você, o mesmo privilégio que você, o mesmo dever que você, que é meu filho legítimo. E é exatamente assim que as coisas devem funcionar. Apontando e dramatizando na nossa própria vida exatamente aquilo que Deus fez conosco. Mas, infelizmente, muitos crentes não fazem isso. Quem é que tem feito isto? As famílias, vou botar bem muita aspa aqui, aqueles que se unem homem com homem, mulher com mulher, e dizem ser uma família. Estes é que estão aí, querendo adotar. Eles não conseguem realmente ter filhos entre eles, obviamente, mas eles vão lá, adotam, botam na casa e tem uma herança para esse menino. Tem privilégios da riqueza, dependendo da família que adota, enfim. Estes estão dispostos a adotar quando nós deveríamos adotar, para de alguma forma dar uma herança muito melhor do que a herança que ele poderia dar, sendo ele talvez um homem bem-sucedido e vai dar uma herança aqui, dinheiro, mas nunca vai instruir esse garoto no temor do Senhor. Quando nós poderíamos adotar e então fazer com que ele seja uma bênção, instruindo no temor do Senhor, orientando, exortando, tratando como um filho da aliança, ou adotar ele, você vai poder recebê-lo como filho.
e inclusive batizá-lo, né, na casa de Deus. Filho do pacto, filho da aliança. Mas vamos seguir, irmãos, com o texto. E a palavra continua nos dizendo, né? Ele vai ver os seus netos, ele vai abraçar, ele vai beijar. E então acontece o seguinte a partir do verso 11. Então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Vou parar aqui só para comentar outra coisa, fazendo referência ao Salmo 128 também. Veja o que vai acontecer. Veja a bênção sobre a vida de Jacó. Jacó imaginou: não vou ver os meus filhos, não vou ver o meu filho José. Ele viu José. 17 anos vivendo com José. Mas, mais do que isso, ele diz: eu tenho a graça de ver agora os filhos dos teus filhos. E é interessante, notem aqui, que ele vem falando aqui, chamando agora, já alguns versos atrás, Jacó, não de Jacó, mas de Israel. Lembrem-se, ele está falando em Israel como uma espécie de representante do povo de Deus, é Israel, o povo do Senhor. E aqui ele vai dizer, os filhos dos teus filhos, é justamente o que o salmista vai dizer no Salmo 128 ainda. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Era Jacó um homem que temia a Deus. E que bênção ele poder contemplar os filhos do filho amado dele. É bênção que Deus concede a vocês hoje, que são mais velhos e são avós. Tem alguns aqui, né? Outros que ainda não são. Mas graça de Deus, você contemplar seus filhos crescerem, seus filhos terem filhos, que bênção extraordinária para um homem. Você pode dizer assim: eu não tenho nada, eu não tenho riqueza alguma financeira, mas você pode dizer assim: eu sou um homem rico, porque eu tenho filhos e vejo os filhos dos meus filhos. Que graça de Deus sobre a sua vida. Isso é bênção. Considere isto como uma grande bênção. O ser avô, eu espero um dia ser avô de um monte de garotinho e garotinha por aí. É bênção de Deus. Mas o texto continua nos dizendo, verso 12, José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Então estavam eles lá, junto ao seu avô, diante do seu avô, e então José vai tirá-los, e então vai se prostrar diante da face de seu pai. Veja que gesto interessante aqui de José. Anteriormente, no capítulo 37, nos é dito, seus irmãos vão se prostrar diante de você. Seus pais vão se prostrar diante de você. Mas aqui está José se prostrando diante do seu pai de joelhos. Que gesto é esse, irmãos? Não é cumprimento de profecia nenhum aqui. É simplesmente um filho que teme a Deus e que honra o seu pai, como o verdadeiro filho deve honrar o seu pai. Os pais têm a graça de ter filhos. Mas vocês, filhos, devem pensar o seguinte: eu tenho a graça de ter um pai. Ter um pai é graça do Senhor. Ter mãe é graça do Senhor sobre a sua vida, garoto. Sobre a sua vida, moça. Sobre a sua vida, criança. Deus providenciou para você pais. E vejam que bênção. Pais que temem a Deus. Isso não é maravilhoso, não? Você deveria considerar isso como algo maravilhoso na sua vida. Porque você não nasceu na família de ímpios, que vai conduzir você a fazer um monte de coisas que não são boas. Mas você tem a graça de ter os seus pais para falar da palavra para você. Você tem a graça de ter seus pais que trazem você à casa de Deus para adorar a Deus. Privilégio. Privilégio que você tem, mas você também tem deveres. E assim como o próprio José honrou o seu pai Jacó, você deve, criança, jovem, adolescente, que está ainda na casa do seu pai, mesmo que você saia dele, inclusive, honrar o seu pai. Tratar o seu pai com grande respeito, com cuidado, com zelo. Enquanto está sob seus cuidados, atendendo à orientação do seu pai, da sua mãe, as exortações, as orientações.
Você deve isto, e este é o melhor caminho que você pode seguir. O fim daqueles que, em geral, desobedecem os seus pais, sobretudo quando são pais crentes, é trágico. Mas aqueles que honram os seus pais, que é mandamento do Senhor, com promessa, como vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, citando Êxodo capítulo 20, é vida. É vida no Senhor. Mas aqueles que seguem outro caminho, em geral, problemas e mais problemas, pecados e tantos outros conflitos e sofrimentos que você vai se arrepender mais tarde de ter se desviado dos caminhos. Não necessariamente dos seus pais, mas dos caminhos do Senhor. Porque essa é a vontade dele para a vida daqueles que são seus filhos, dos filhos dos crentes. Honrar os seus pais. Ele se ajoelha diante da face de seu pai. Então o verso 13 nos diz, depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Veja que coisa. Ele agora então vai abençoar. Ele disse, eu vou abençoar, são meus filhos. José queria que os filhos dele de fato fossem abençoados pelo seu pai, e aqui está Jacó agora. Provavelmente Jacó está se recordando daquilo que aconteceu no passado, né? Ele foi para ser abençoado pelo seu pai. Sabia ele que o seu pai não queria abençoar ele, queria abençoar o seu irmão. Não tinha então o pai a intenção de abençoá-lo. Ele amava o seu irmão, enquanto ele era amado pela sua mãe, né? O próprio Jacó. E ele vai roubar a bênção do seu irmão. O que é que ele faz aqui? Ele não faz o que seu pai fez. Ele vai abençoar Manassés e Efraim, que é uma bênção também estendida ao próprio José. E ao invés de ele estar roubando a bênção, ele que foi um roubador de bênção, agora se torna ele um abençoador. Ele vai abençoar os seus netos, que são agora seus filhos, e abençoando assim também o seu próprio filho, José, naquele momento. Mas o que acontece aqui então? Acontece algo que, para eles, naqueles dias, né, era de fato algo estranho. José, ele já leva assim, peraí, fica Manassés, que é o mais velho, na mão direita do meu pai, que é a mão da bênção, né? É a mão direita, simbolizava esta ideia da bênção, a extensão da bênção do patriarca, né? Interessante porque aqui você vai ver Abraão abençoando, Jacó abençoando, né? Antes você vê a manifestação de Deus abençoando o seu povo, e agora isso acontecendo pela instrumentalidade de um homem. Então a mão direita então estaria Manassés aqui e Efraim aqui, mão esquerda. O primogênito é aquele que tinha direito a uma bênção dobrada, maior do que a do mais novo. Então, como seu pai já não enxergava muito bem, está aqui José tentando dar uma ajudada. Não, fica aqui, né? Vai ficar mais fácil, ele só estende a mão e está tranquilo. Só que ao invés de Jacó fazer assim, ele faz isso aqui. Ele cruza os braços, bota a mão direita na cabeça de Efraim, o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E então ele vai declarar a bênção. No que consiste a bênção? O texto vai nos dizer assim. Verso 14, mais uma vez. Não, verso 15. E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. O Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. O anjo que me tem livrado de todo mal. Abençoe estes rapazes. Então são 3 aqui. Ele vai dizer, a bênção. Primeira bênção, ou no que consiste, o que vem neste pacote da bênção de Jacó para os seus
Filhos agora, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque. Veja, uma coisa que ele está desejando aqui para esses meninos, nestas palavras, é o seguinte, olha, na bênção em geral, toda, aqui, que ele vai separar considerando 3 experiências que ele teve com este próprio Deus, que se revelou a ele. Ele vai desejar que eles conheçam, experimentem e estejam unidos a este Deus, que é o Deus de Abraão e Isaque, e que também é o Deus de Jacó. Esta seria a bênção, é uma bênção espiritual, que tem também implicações de possessão de terra, nós veremos que isso vai ficar para a posteridade, mas ele vai dizer assim, a bênção que eu vou dar é a bênção da mesma fé que eu possuo. Mas no meio de tudo isso, ele vai trazer essas declarações, de fato, aqui. Ele vai falar que ele tem este Deus, que é o mesmo Deus de seus pais, que deve ser o Deus, então, de Manassés e do próprio Efraim, naqueles dias. Então, ele crê, Jacó, professando aqui a sua fé, e que é o que ele deseja para os seus netos, seus filhos, há um único Deus vivo e verdadeiro, e é o Deus que nós devemos crer como um único Deus vivo e verdadeiro, e não há outro além dele, como nós lemos em Deuteronômio capítulo 6. Há um só Deus, um único Deus, e nós devemos declarar isto publicamente. Mas ele não vai somente falar da fé no único Deus. Ele vai falar o seguinte, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Então ele reconhece que, mesmo em meio a tantos percalços, a tantos problemas, a tantas dificuldades que ele enfrentou na sua caminhada, ele vai dizer o seguinte, mas Deus me sustentou até aqui. Ele não vai dizer assim, não, Satanás, problema que eu enfrentei aí, menino, só pode ser Satanás na minha vida. Tu é doido, aconteceu isso, aquilo outro. Não, ele vai dizer assim, não, Deus me sustentou. Ele me deu de fato o que é necessário durante toda a minha caminhada. 147 anos sendo sustentado pelo meu Deus. Mas é interessante o que ele vai dizer logo em seguida também. O anjo que me tem livrado de todo o mal. Abençoe estes rapazes. Ele roga a bênção de Deus. Ele vai dizer que Deus é quem tem sustentado a vida dele. E ele vai dizer, o anjo. Ele está associando o anjo ao próprio Deus. Ele está dizendo que o anjo é Deus. E ainda que aqui, irmãos, o texto não diga assim, o anjo do Senhor, como encontramos em outras passagens da Escritura Sagrada, o que nós entendemos por este anjo é que trata-se da segunda pessoa da Trindade. O anjo, o Senhor Jesus Cristo, o Deus pré-encarnado, é aquele que tem abençoado, e ele vai dizer, aquele que tem me livrado de todo mal. Aí você pensa, mas ele experimentou tantos males? Não, mas ele não vai reconhecer aquilo como um mal. É como se ele estivesse reconhecendo aqui que aquilo que ele experimentou, até de males na sua vida, são bom ou se tornaram em um bem para ele. É Deus quem tem me livrado de todo mal, ainda que eu tenha experimentado o que experimentei. Ele não fica dando ênfase aos problemas, às mazelas dele, não. Ele reconhece a graça de Deus sobre a sua vida. E é interessante o que acontece aqui. Porque essa palavra usada aqui, que ele vai dizer, o anjo que me tem livrado de todo mal, é a palavra em hebraico Gael, que pode ser traduzida como redentor, ou aquele que me salvou, ou aquele que me redimiu. Como o comentarista vai dizer, eu fiz questão de trazer pelo menos a consideração dele, ele vai dizer assim, o que Jacó afirmava era que seu Deus havia redimido todo aquele mal. Não é que coisas ruins nunca aconteceram com ele, mas que essas coisas ruins foram trabalhadas por Deus para tornar-se algo que era bom. De fato, a palavra hebraica redimir, Gael, pressupõe algo mal que tenha sido transcendido por um ato de bem maior.
Essa palavra é usada para resgatar alguém que tenha perdido tudo e teve de vender sua propriedade, quer por incompetência, quer por infortúnio. O seu redentor é um parente que tem a responsabilidade de comprar de volta a sua herança, como diz Levítico 25:25. Às vezes, as pessoas ficavam tão desesperadas que se vendiam como escravos. Seu redentor era um parente que, com as próprias despesas, os comprava de volta e restaurava a sua liberdade. Está dizendo, o Senhor me resgatou. Ele é o meu redentor. Ele é o meu libertador. Ele me agraciou, mesmo em meio aos males que experimentei, com o bem. E podemos pensar, irmãos, como alguém vai dizer, com o bem supremo da salvação. Com o bem supremo da redenção. Este é o Senhor que se revelou para mim. Ele é o meu Deus, Ele é o Deus que me sustenta, como nós cantaremos no Salmo 23, logo em seguida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós cantaremos este salmo logo em seguida, aqui logo depois da pregação. É como se ele estivesse falando exatamente isso. O Senhor Deus, o anjo, Ele é o meu pastor. Ele tem me guiado até mesmo pelo vale da sombra da morte. Que coisa, irmãos, maravilhosa é o que acontece aqui. O reconhecimento deste homem, destes atos graciosos que nós também hoje experimentamos. Nós devemos declarar semelhantemente ao próprio Jacó, dizendo, eu tenho fé num único Deus vivo e verdadeiro. Eu estou plenamente consciente de que Ele tem me sustentado todos os dias da minha vida. E devemos estar conscientes, declarando também, e Ele, o próprio Cristo, o Senhor, é quem é o meu libertador. Apesar dos meus males, apesar dos problemas que enfrento na minha vida, até mesmo problemas provocados por minhas próprias faltas, o Senhor tem me libertado deles e tem me providenciado através deles um bem. Para o meu próprio bem. Como vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Esse é o reconhecimento de Jacó neste momento. Exatamente isto é o que nós devemos fazer, irmãos. Não podemos, como geralmente acontece no fim da vida ou em outros momentos, murmurando, reclamando, aborrecido de Deus. Irmãos, Deus tem te abençoado muito. Deus tem te dado exatamente o que você necessita. Deus tem te guardado do mal. Deus tem te dado o ar que você respira. Deus tem te dado muito mais do que você merece. E você deve, então, reconhecer isto, ao invés de ficar reclamando de tudo, reclamando do que não tem, ou se queixando daquilo que poderia ter, de repente não tem, ou dos problemas que acontecem na vida, como se fosse o fim, então, da vida. O fato de estar experimentando isto, então, ficar murmurando contra o Senhor, é pecado isto. Não estou dizendo que você não vai lutar, se está enfrentando uma condição difícil, pedir graça a Deus para enfrentar isto, mas você nunca pode se voltar para Deus reclamando dele. Você pode reclamar a Ele, dizendo assim, Senhor, eu tenho enfrentado isso. Senhor, que dificuldade tremenda eu tenho passado. Senhor, dá-me graça, mas dele, vou reclamar da sua provisão. Não, irmãos. Isso é absolutamente contrário à vontade de Deus. Devemos reconhecer como Jacó, que teve dias difíceis, 147 dias difíceis, anos difíceis. Talvez os seus 130 primeiros, principalmente, muito difíceis. Mas ele reconhece a bondosa mão de Deus sobre ele. Depois de ele declarar esta verdade extraordinária da sua fé, ele vai então dizer para aqueles meninos, aqueles rapazes. Ele vai falar assim, verso 16, seja nele chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão,
no meio da terra. Então, a bênção que ele também possuía é a bênção que ele vai estender também agora a Manassés e Efraim, que sejam uma multidão. É a bênção anterior de Abraão, é a bênção anterior de Isaac. Ele está dizendo que vocês cresçam e se tornem algo imenso. E nós veremos, 400 anos depois, uma multidão inumerável saindo. Prova da fidelidade de Deus em sustentar e fazer com que, através da prole de Abraão, Isaac e Jacó, viesse então uma nação imensa. Deus é um Deus que é realmente fiel. Mas como falei, irmãos, qual a bênção principal resumida aqui que ele está dando aos seus netos? É a bênção da mesma fé. Eu falei anteriormente que vocês, como pais, têm a graça de ter filhos e vocês devem considerar isso como uma bênção. Mas qual é a herança que você tem deixado para os seus filhos? Nós sabemos que Adão, no princípio, deixou uma herança para nós, ao pecado que habita em nós. E nós sabemos aqui que Abrão, ou melhor, Jacó, deixou uma bênção para os seus filhos. É a mesma fé. O que você tem deixado para o seu filho? O que você tanto deseja? Eu penso assim, poxa, é isso que eu quero deixar para o meu filho, é terra. O que eu quero deixar para o meu filho são minhas posses, são meus negócios. É isso. Ou se resume a isto. Ou você pensa em algo mais? Será que há algo mais importante do que as coisas materiais desta vida? Não estou dizendo que não são importantes, mas há algo muito mais importante, que é o que você mais deve desejar deixar para o seu filho. É a mesma fé que você possui. Mas o que você tem feito por isso? Você tem tentado realmente conduzir os seus filhos à fé? Como? Irmãos, trazer a igreja é maravilhoso, viu? Tragam os seus filhos todo domingo, manhã e noite, para adorar o seu Deus. Faça isto. É a palavra de Deus que te ordena fazer isto. Vai ser bênção para você e bênção para a sua casa. Maravilhoso ouvir a pregação da palavra, estar aqui cantando louvores a Deus, ouvindo a leitura da Escritura Sagrada, mas isso não é suficiente. Se você quer que seus filhos abracem a mesma fé que vocês, você vai ser utilizado do meio para isso. Ainda que você saiba que você não é capaz de mover o coração do seu filho. Assim como eu não sou capaz de mover o coração de vocês, ou daqueles que não conhecem a Deus, e fazer crer em Deus. Eu não consigo. Mas eu sei que Deus opera através da sua palavra. Ele nos deu meios para isso. E eu saber disto é o que me deixa tranquilo em certa medida, porque eu sei que não depende de mim. Eu devo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, é anunciar a verdade. E é exatamente aquilo que você deve fazer com seu filho. Você não é capaz de fazer com que o seu filho creia em Cristo. A pegar o coração dele e fazer assim, você vai crer, pronto, o menino passa a crer em Cristo e é redimido. Não, não tem condição. Mas você vai ensinar a palavra para ele. Você vai ler a palavra com ele, com eles. Você vai explicar a palavra para eles. Você conhecendo a sua condição, as suas enfermidades, lutas, você vai aplicar essas verdades justamente a isto. Você vai sentar com eles, chamá-los ao arrependimento, você vai pregar o evangelho para eles, não somente com as suas palavras orientando, mas com a sua própria vida também, ser um testemunho de um homem fiel ou de uma mulher fiel que amam e temem a Deus. Orando também por eles, assim como Mônica, mãe de Agostinho, por exemplo, orava por ele, incansavelmente orar por seu filho. Este homem viveu as maiores misérias neste mundo, se envolveu com todo tipo de prostituição e bagunça, mas com 40 anos de idade ele se rendeu a Cristo. Ele conheceu o seu Redentor. A sua mãe rogava por ele. A oração é fundamental também. Ore
pela salvação do seu filho pequeno, do seu adolescente, do seu jovem. E o Senhor pode, assim como salvou você, salvar os seus filhos que têm a graça de estarem no meio da igreja visível de Cristo, desfrutando de benefícios que se encontram na pregação da palavra e tantos outros, que só são encontrados aqui. Assuma a sua responsabilidade, há um dever seu e uma responsabilidade sua nisto. Então, concluindo, irmãos, nós nos deparamos com a resposta de José a isso. José vai olhar aquilo e José vai achar aquela atitude do seu pai desagradável. Foi desagradável para José o fato dele ter colocado a mão direita sobre a cabeça de Manassés. Ele entende, o primogênito aqui deve ser abençoado. Não assim, meu pai. Tenta tirar a mão do pai, Jacó. Não, negativo. É isso. Eu não estou alucinado, José. Eu não estou gagá, José. Eu não estou caducando, José. Eu não preciso da sua ajuda, José. Eu estou fazendo isso porque é exatamente isso que deve ser feito. Eu fiz o que fiz e acabou-se. Não tem como você tirar a bênção mais. Assim como não tinha como Esaú tirar a bênção que foi dada a Jacó no passado. Roubada, mas que não tinha como ser tirada. Ele foi abençoado. José não admite aquilo inicialmente, como muitas vezes nós não admitimos, né? Olhamos para a graça de Deus cair sobre alguém, sobre algum homem, salvando o Senhor, os eleitos, aquele que pertence a Ele desde antes da fundação do mundo, e nós ficamos, como assim? Mas não é desse jeito, mas não poderia, mas como é? Porque ele, porque não fulano, porque ele, mas porque não eu? É um Deus que faz livremente o que Ele quer e abençoa a quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que quer, independentemente de raça, cor, se é mais velho, se é mais novo, se é rico, se é pobre, não importa. Deus, Ele não está interessado em seguir necessariamente os padrões que nós estabelecemos. Ele faz algo improvável, como Ele vem fazendo na vida dos patriarcas, desde quando temos contemplado no princípio. Um homem pagão que sai do meio de pagãos, se torna um servo de Deus. O Deus abençoando e fazendo coisas extraordinárias no meio do seu povo. Eu farei isto. Ele recusa a oferta do seu filho. Ele vai dizer, olha, mas ele não está deixando de ser abençoado, Manassés. Ele é abençoado com a bênção menor que a bênção do seu irmão. Mas ele também será uma multidão de nações. Ele será grande. Então o verso 20 nos diz, assim os abençoou naquele dia, declarando, por vós Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como Efraim, como Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Então ele conclui versos 21 e 22 nos dizendo, depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te, de mais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Agora ele vai se voltar mais uma vez para a ideia de terra. Ele se dirige primeiramente a José, abençoando a semente de José. É exatamente até isso que ele diz, não é? Quando ele vai falar, se dirigir aos filhos de José, ele vai falar a semente de José. São os filhos, a descendência, a semente santa, vindo através desta geração bendita. Eu vou te abençoar com prosperidade de filhos, uma nação gigantesca, e haverá uma terra para habitar. A uma altura, um monte, uma áurea mais elevada que vai ser dada a você, José, em Canaã. Esta é a terra que é sua herança. Veja a fé de Jacó. Nos últimos dias, está morrendo. Ele não vai pisar naquela terra de novo, vivo. Mas ele tem a plena esperança e a plena convicção de que os seus filhos irão possuir aquela terra. E que serão deles. E que eles lá habitarão. Que coisa maravilhosa da fé de um patriarca, mesmo em meio a dias e condição tão difícil. E esta é a nossa esperança, irmãos. E é a esperança que deve estar no nosso coração. De nós que, mais uma vez, peregrinamos nesta terra, num mundo mau, cheio de malícias, pecado, confusão, dor, sofrimento, morte e enfermidade.
Mas nós sabemos e podemos estar certos disto, como a própria palavra do nosso Senhor nos garante. Há uma herança bendita para nós que somos filhos de Deus. Não é a Canaã física, mas como vai dizer a palavra, a Canaã espiritual, é uma pátria totalmente outra. Estes homens que não conhecem a Cristo não experimentam, se não se renderem a Cristo, não experimentarão, mas nós podemos estar certos. Assim como o povo de Deus habitou a Canaã, nós habitaremos na glória com o nosso Deus. E isto deve encher o meu e o teu coração de grande e viva esperança. Mas para que você possa habitar nesta terra, e agora eu me dirijo a você que não conhece a Cristo, você precisa abraçar a semente de Jacó, a semente de Abraão, a semente de Israel, a semente prometida desde Gênesis capítulo 3, verso 15, aquele que veio e esmagou a cabeça da serpente, aquele que foi morto naquela cruz. Eu estou falando acerca do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando acerca do único Salvador. Eu estou falando acerca do único Redentor. Eu estou falando acerca do único Libertador. O que pode te libertar do principal mal que habita em você, que é o seu pecado. Saiba que se você não se arrepender do seu pecado, você vai sofrer amargamente. Você não vai para Canaã. Você vai para o inferno. O que te aguardará, lago de fogo e enxofre. Arrependa-se, jovem, arrependa-se, homem, mulher, dos seus pecados. Corra para o Senhor Jesus Cristo. É o único refúgio que você tem para escapar da ira de um Deus infinitamente irado contra aqueles que não se rendem ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E louvemos, irmãos, a Deus, nós que fomos salvos por Cristo, porque nele nós encontramos a libertação, a salvação. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome por tua graça. Louvamos a ti, ó Deus, porque tu és gracioso e mesmo nenhum de nós merecendo, o Senhor graciosamente, livremente, bondosamente nos salvou. Louvado seja o Senhor por isto. Pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos para o Senhor, a vivermos para a glória do teu nome, a sermos pais diligentes, a sermos filhos obedientes, a atentarmos para os teus caminhos, a fazermos, ó Deus, a tua vontade. Ó Senhor, sê conosco e nos dá sempre a clara e vívida verdade no coração e na mente e no coração, Pai, de que um dia nós habitaremos na glória. Uma herança bendita que temos como filhos do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, e oramos a Ti assim, também pedindo que o Senhor possa salvar o perdido. Transforma, ó Deus, o coração dos filhos, transforma o coração daqueles que não conhecem a Ti, chama-os para Ti, Senhor, através da Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Convido os irmãos a